Eu acabei de gravar aqui sobre a história lá da intervenção, que eu contei no episódio anterior. E aí eu fiquei pensando nesse lance da memória, né? Porque eu não me lembro exatamente o que foi que eu falei e tal. E eu não confio na minha memória, tá ligado? Primeiro porque eu sou realmente muito esquecido. Então toda vez que tem alguma discussão que eu acho que uma coisa aconteceu e outra pessoa diz não foi assim, não, foi do outro jeito, eu geralmente confio na outra pessoa, porque de fato a minha memória assim, é muito ruim. E eu fiquei meio traumatizado de um vídeo que eu vi, que eu também, obviamente eu não vou lembrar exatamente o que era, né? Mas o mote era não confie nas suas memórias. E aí acho que falava um pouco sobre efeito Mandela, sobre o lance de muitas pessoas acharem que lembram de uma coisa, mas na verdade é uma memória meio fabricada. E eu tenho muito medo de ter memórias fabricadas ou de, sei lá, sofrer uma sugestão de alguém contando uma história e eu lembrei de uma coisa parecida aqui e de não ser verdade. Eu depois desse vídeo e de saber que eu tenho uma memória péssima, assim, eu questiono até a minha história, tá ligado? Se as coisas que eu vivi mesmo são verdade ou não. E teve algum dia que isso aconteceu, assim, que do nada me desbloqueou a memória. Que, sei lá, e aí eu realmente não sabia. Eu fiquei, meu Deus, será que eu vivi isso mesmo? Ou se eu tô fabricando isso? E aí eu vivo nesse dilema, assim, de as coisas. Toda vez que eu lembro de alguma história, eu tento confirmar com alguém que estava comigo, tá ligado? Tem uma história muito sinistra, que não vou entrar em detalhes dela, mas uma parada meio sobrenatural, assim, que eu vivi num acampamento de igreja. E aí, sempre que eu me lembro, eu conto pra alguém de um jeito, eu mando uma mensagem pro brother que viveu essa parada comigo, e aí eu pergunto, foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso e isso? E aí ele sempre confirma. Eu tenho essa falta de confiança comigo mesmo e com o lance das memórias. E aí, obviamente, eu transfiro isso para outras pessoas, né? Quando alguém me conta, sempre que alguém me conta uma história que é muito antiga ou que ouviu falar, eu nunca dou muita credibilidade. Não tem muita credibilidade, mas eu não consigo acreditar em tudo, principalmente nos mínimos detalhes. Fulano falou isso. Tipo, porra, será que falou mesmo? Será que não é o jeito que tu tá lembrando? Ou tu ouviu essa história, será que não é o jeito que a pessoa tá contando? E, sei lá, talvez a história foi contada mais vezes e aí foi mudando. Então eu tenho muito cuidado sempre que eu ouço uma história, tá ligado? E eu acho que muita coisa da história mesmo, isso aqui é uma viagem, meio teoria da conspiração, né? Mas eu acho que muita coisa da história mesmo foi só, tipo, talvez um exagero, talvez alguém entendeu errado. E a explicação pode ser muito mais simples, tá ligado? Muito mais fácil. Porque o ruído de comunicação é uma parada que acontece o tempo inteiro. E o lance de lembrar errado também, né? E assim, antigamente a história era muito oral. Era muito passada pra galera, né? Não era todo mundo que escrevia. E aí, além disso, tem o lance do ponto de vista, né? Toda a história é contada através de um ponto de vista, através de uma interpretação. E aí esse é uma outra verdade assim que eu tenho pra minha vida, né? Existe um fato e as histórias são interpretações desse fato. Nenhuma história é um fato, tá ligado? Fatos não são histórias, são coisas diferentes. E aí sempre tem um viés, porque todo mundo tem uma vivência, todo mundo tem verdades, valores e tal, e é impossível analisar um fato sendo 100% imparcial, né? Você não consegue desaprender o que você aprendeu, você não consegue colocar de lado as verdades intrínsecas ali que você tem. Então eu tendo sempre a não acreditar em coisas. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu acho que em algumas vezes é bom, por exemplo, eu acho que no lance de resolução de conflito, eu acho que é bom, porque se alguém vem me falar alguma coisa, tipo, fulano de tal falou isso, a tua mulher. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é tentar averiguar, né, a história. Eu não vou, se fulano falou, então tá falado. Se fulano falou, é isso.
Eu já até discuti com a minha mãe algumas vezes, porque ela vinha me contar histórias e eu tinha essa postura, e ela ficava meio ofendida, porque tava dizendo que ela tava mentindo. Aí eu tava falando, não, mãe, não tô dizendo que a senhora tá mentindo. Tô dizendo, talvez a senhora entendeu errado, ou sei lá. Às vezes é isso, às vezes a gente entendeu errado também. Mas talvez essa. Eu não sei se é falta de confiança também. Eu acho que é só um ceticismo absurdo, assim, em termos de histórias, né? Em termos de experiências e tal. Toda vez que alguém vem me contar que fez alguma coisa também, e é muito fantástica, principalmente depois que eu descobri que um brother contava umas histórias mirabolantes, e era um brother, e aí a gente descobriu que essas histórias mirabolantes eram quase todas mentiras. Eu acho que isso deu uma pesada também, assim, na confiança que eu tenho para histórias contadas por pessoas de uma maneira geral, tá ligado? E aí. Eu comecei no lance das lembranças e terminei nisso, né? Não confio muito, não confio. Não é nem que eu não confio, já falei isso, né? Vou falar de novo. Não é nem que eu não confio, tipo, eu não confio no fulano, né? Eu não confio na integridade da informação e não vou fazer nada que dependa da integridade dessa informação, da veracidade 100% dela, né? Tipo, sei lá, não consigo nem dar um exemplo, mas ficar com raiva de alguém por alguma coisa que supostamente alguém ouviu falar. Não consigo, eu não consigo tomar isso como verdade, tá ligado? A não ser que eu averigue, eu chego lá, ei brother, falaram aqui que tu disse que, sei lá o que tu inventou, que eu traí minha mulher. E aí o cara falar, macho, foi, eu inventei mesmo que tu traiu tua mulher e fiz isso porque eu quero mais é que tu se foda. Aí talvez eu fique com raiva. Talvez não, possivelmente eu vou ficar com raiva, né? Mas se for um burburinho, assim, eu nem consigo me magoar, nem consigo me ofender, porque realmente não desce pro coração, porque tem muitas camadas de crença ali no meio, né? Tem muitas camadas de dúvida, na verdade, né? De crença. Passa por um filtro muito grande de, porra, será que essa pessoa realmente falou isso? Será que a pessoa realmente ouviu isso? Será que ela não ouviu outra coisa, entendeu? Será que alguém contou isso pra ela e contou errado e teve um ruído na comunicação? Será que isso faz tempo e ela lembrou errado? Então tem muitas coisas. A verdade é que eu não confio em mim, eu não confio nas minhas lembranças e eu não confio. E aí é difícil perceber o mundo, né? Porque grande parte da realidade é passado, né? O presente acabou de passar. E aí tudo que aconteceu não dá pra confirmar se aconteceu ou não, né? Sei que tem, sei lá, um vídeo, uma foto. Mas ainda assim, ainda um vídeo e uma foto podem ser deturpadas, não deturpadas no sentido de foi feita uma montagem, né? Mas, putz, é um ponto de vista específico, parece que a pessoa falou isso, ou na hora falhou o áudio e pareceu que ela disse alguma coisa que ela não disse, ou ela tentou dizer uma coisa, ficou ambígua e foi mal interpretada. Ainda tem isso, ainda tem o lance da interpretação, né? A forma com que a gente absorve as coisas. Enfim, é isso. Eu não confio em você que tá me ouvindo.